Bom dia, graça e paz a toda a igreja, amém? Quero convidar você a se colocar de pé para nós orarmos ao Senhor, entregar esse tempo de louvor e adoração nas mãos dEle nessa manhã, que você possa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem para fazer aqui entre nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos ter um momento de oração, que você possa começar a agradecer a Deus por aquilo que você tem a colocar de motivos de ações de graças nessa manhã, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor por estar aqui, poder adorar mais uma vez ao nome dEle, pelas misericórdias que se renovaram mais uma manhã sobre ti, que o Senhor venha te abençoar de maneira poderosa em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos te louvar por essa manhã na tua casa. Obrigado, Senhor, porque é um lugar especial para nós, é um lugar especial para estarmos, Senhor, poder reunir aqui, adorar o teu santo e poderoso nome, engrandecer ao Senhor, ó Pai, entoar louvores àquele que nos salvou, que nos deu nova vida. Senhor, muito obrigado. Abençoa, Senhor, a vida de cada discípulo aqui nesse lugar. Toma, Senhor, cada mãe nesse dia especial de Dia das Mães, que o Senhor venha derramar ricas bênçãos sobre a vida de cada uma delas. Senhor, fala conosco através da tua palavra, se manifesta, Senhor, no meio das orações do teu povo, no meio dos louvores. Toma, Senhor, o Tiago e o Edgar em tuas mãos. Abençoa, Senhor, a vida da Júlia e da Fernanda nos equipamentos. Toma, Senhor, a vida de cada intercessor aqui nessa manhã, a vida do irmão Denesi, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, venha, ó Pai, se manifestar aqui entre nós, que os nossos corações, Senhor, estejam abertos para receber do teu toque aqui entre nós, transformando as nossas vidas, renovando as nossas forças, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos e te engrandecemos, amém. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos nessa manhã. Salmos 126. Nós vamos fazer a leitura desse salmo, iniciando esse culto. O tema aqui na minha Bíblia está consolo para os que choram. É uma palavra de esperança, é uma palavra de vida, e que o Senhor nessa manhã Ele venha fortalecer você. Eu oro para que essa seja uma manhã, até com base na palavra que receberemos aqui daqui a pouco, que seja uma manhã onde o Senhor venha dar forças para que nós coloquemos as ações em prática para transformações na nossa vida. Salmo 126, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os feixes em suas mãos. Que essa palavra nessa manhã, ela venha te apontar para uma esperança real. Amados, nós não caminhamos por otimismo barato, nós não caminhamos por um otimismo sem base, sem fundamento, nós caminhamos pela esperança de eternidade num Deus que é poderoso. Que essa palavra ela seja lida por nós como uma palavra real, como uma palavra verdadeira. Creia que em nome de Jesus você verá restaurações e transformações na sua vida. Creia que você verá dias de alegria, de riso, onde hoje é choro, onde hoje é sofrimento. Continue semeando sementes de esperança, continue semeando sementes do Evangelho, sementes de paz. Eu creio que você verá na sua vida a ação de Deus, o realizar das obras do Altíssimo, em nome de Jesus. Que em nome de Jesus essa palavra lida nessa manhã, ela venha te conduzir na adoração. E eu quero te fazer um convite especial, diferente do que costumamos fazer. O Ministério de Louvor vai começar a ministrar aqui os cânticos,
E eu quero te dar uma oportunidade, te dar a liberdade. Se você quiser, estou vendo aqui irmãos ainda com a Bíblia aberta nas mãos, o William, por exemplo, leia novamente esse salmo. Não comece a cantar junto com eles, leia novamente, medite em cada palavra do Salmo 126, deixe essa palavra entrar no seu coração, e quando você perceber que você já meditou nessa palavra, que Deus já falou algo com você nela, você vai fechar a sua Bíblia, vai colocar sobre o seu assento, e vai adorar ao Senhor com intensidade e com alegria, vai adorar ao Senhor com entrega de coração. Deixa essa palavra falar com você, deixa ela ecoar dentro da sua mente, do seu coração, e que em nome de Jesus a gente possa oferecer ao Senhor louvores sinceros, louvores verdadeiros, e que o Senhor seja engrandecido em meio ao seu povo. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale conosco, ministra essa palavra em cada coração. Espírito de Deus, fala com o seu povo aqui nessa manhã, mova-se entre nós, é a oração que faço em nome de Jesus, amém. Debaixo de
graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aplauda o nome do Senhor. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença. E só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Senhor Deus, nós queremos declarar essa palavra agora em oração, dizer a Ti, ó Pai, que a Tua graça nos basta, a Tua graça é suficiente para nós, a Tua graça, Senhor, aponta para o nosso passado, onde nós podemos olhar e ver o tamanho do perdão que recebemos. Quantas coisas, Senhor, o Senhor transformou na nossa vida através da graça, quando olhamos para o passado. A graça também nos faz olhar para o presente, Senhor, e contemplamos as coisas maravilhosas que o Senhor tem colocado em nossas vidas para vivermos hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que se manifesta também no presente. E quando nós olhamos para o futuro, Senhor, nós podemos olhar com a esperança de que essa mesma graça, ela continuará agindo na nossa vida cada dia mais. Há um futuro sobre nós, Senhor, há grandes planos a serem realizados na vida de cada um de nós, que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, cumprir as Tuas promessas em nossas vidas. Senhor, a Tua palavra nos revela muitas promessas maravilhosas, que nós possamos vivê-las, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, toma esse momento de palavra agora nas Tuas mãos, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha revelar a nós aquilo que está no Teu coração, Senhor, comunicar aquilo que está revelado na Tua palavra, Senhor, para que venha a ser uma verdade praticada nas nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na epístola de Tiago, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos fazer a leitura do versículo 17, Tiago capítulo 4, versículo 17, se você tiver um marcador aí, alguma coisa para marcar a página na sua Bíblia, depois de Tiago nós vamos ler uma outra referência que está lá em Provérbios, aí eu vou pedir para você deixar esses dois textos marcados aí, que a gente vai lendo no decorrer da ministração da palavra nessa manhã. Tiago 4,17, primeira palavra que nós vamos ler aqui, essa manhã, dando continuidade aí à série de palavras que temos já recebido nos últimos finais de semana, e nessa manhã eu quero falar com você sobre desista da omissão, e a palavra do Senhor diz para nós em Tiago 4,17, assim, você achou aí, amém? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos ler todos juntos esse versículo no 3? 1, 2, 3. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Deixa esse texto marcado e vem comigo agora para Provérbios 3, 27. Provérbios capítulo 3, versículo 27, a gente vai ler do 27 e também o 28, Provérbios capítulo 3, versículo 27 e versículo 28,
na palavra do Senhor, que declara assim: não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo: vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, a tua palavra está lida e nós nessa manhã te pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Senhor, essa palavra, que ela venha gerar em nós mudanças, que ela venha gerar em nós ações, que ela venha, Senhor, nos mover no mundo espiritual, na caminhada com o Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, seja conosco. Eu te peço também, usa a minha vida, Senhor, e que eu seja bênção na vida do teu povo nesse momento para ministrar a tua palavra. Que tudo que o Senhor tem para a tua igreja seja liberado aqui nessa manhã. É a oração que fazemos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Você pode se assentar. Se você for anotar aí a palavra dessa manhã, repetindo o tema: desista da omissão. É o tema da palavra nessa 9ª semana da série Desista para Ser Feliz. Essa série que eu já teria concluído ela, mas tenho orado e o Senhor ainda traz algumas palavras ao coração e a gente vai estendendo até onde o Senhor quiser, né? E nessa manhã a gente vai, na 9ª mensagem, falar um pouco sobre a omissão. E essa palavra, ela serve para amarrar todas as outras que nós já recebemos até agora. Eu quero começar aqui recapitulando com você ensinamentos preciosos que recebemos nas últimas 8 semanas, que tenho certeza que abençoaram a sua vida e falaram ao seu coração. Você vai se lembrar aí que na primeira semana falamos sobre desistir da amargura. O que é a amargura? A amargura é aquele peso que nos prende a erros do passado, sejam eles erros que nós cometemos ou erros que cometeram contra nós. A amargura, ela não nos permite avançar com a leveza que Deus quer que a gente avance. A gente avança, mas constantemente sendo feridos pelas coisas que aconteceu no passado. E na primeira semana, então, nós recebemos uma palavra: desista da amargura. Precisamos abrir mão disso na nossa vida para rompermos espiritualmente. Na segunda semana, desista das desculpas. Uma palavra falando ali sobre já falar apóstolo Paulo, de Moisés falando com Deus, várias desculpas para não fazer aquilo que Deus estava dando a ele realizar. E quando a gente vive preso às desculpas, a gente vive também uma vida estagnada, uma vida paralisada, e a gente se torna especialistas em caçar motivo para não fazer o que tem que ser feito. Então, para ser feliz também, precisamos desistir das desculpas. Na terceira semana, a Natane ministrou aqui para nós, desistir do medo. Desista do medo para ser feliz. E assim como a amargura e as desculpas, o medo também paralisa. O medo paralisa e ainda mais, outra coisa que acontece, faz com que a gente, Patrícia, se esqueça, abandone, coloque de lado, Viviane, tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida, que nos trouxe até agora. A Natane ministrou sobre o texto de Elias, onde ele esquece tudo que ele viveu por conta de uma ameaça que ele recebeu. Desista do medo. A quarta semana eu ministrei aqui sobre a tolice. Desista da tolice para ser feliz. A tolice nada mais é na palavra do que ouvir a palavra, ler a palavra e não colocá-la em prática. Provérbios vai dizer que o tolo é aquele que conhece, mas não pratica. Se nós quisermos ser felizes na presença do Senhor, a tolice precisa ser renunciada. E aí no segundo mês da série, nós falamos na quinta mensagem sobre a resistência espiritual, sobre os bloqueios que a gente vive, que não nos permite entrar no mover e na festa que o Senhor tem operado no meio do seu povo. A resistência espiritual, muitas das vezes, eu falei naquela palavra, ela é confundida, Samile, com maturidade.
ela é confundida, William, com experiência. Às vezes ser de coração duro, ser resistente, passa uma noção enganosa de que nós estamos agindo com experiência. Só que nós vemos naquela palavra que essa postura, ela nos impede de viver os moveres que Deus tem operando na vida das pessoas que estão próximas a nós. Então desista da resistência espiritual. Na sexta semana, falamos sobre desistir do abandono, a mensagem de Páscoa, entendendo que Deus não nos abandonou, que Deus não se esqueceu de nós, que Ele continua nos amando, mesmo quando o mundo vira as costas para nós. Na sétima semana, a Andréia ministrou aqui uma palavra sobre desistir da ansiedade, baseado lá em Mateus capítulo 6, sobre como a ansiedade também ela nos priva de viver os grandes milagres de Deus. Ela compartilhou até um testemunho pessoal de uma ação de Deus, no momento em que ela, o Xande, o Isaac, descansaram e creram que Deus faria, e Deus proveu exatamente como precisava. Então a gente precisa também renunciar à ansiedade para sermos felizes, para confiarmos no Senhor. E na última semana, última mensagem ministrada, desistir da incredulidade. Falava aqui a respeito da postura que nós acabamos caindo no decorrer da caminhada, quando a gente conhece a palavra, quando a gente ouve a palavra, só que quando a gente vai para o dia a dia, quando a gente chega, Tiago, nos desafios que estão diante de nós, a nossa postura é totalmente o oposto daquilo que temos aprendido na palavra do Senhor. E nessa manhã, quero falar sobre omissão com você. Recapitulando todas essas mensagens, já deu praticamente uma nova, né? Mas eu quero falar de omissão com você no seguinte ponto. Tem tudo a ver com tudo que a gente falou até agora, lançando uma pergunta para você. O que mudou na sua vida desde então? Amados, são 2 meses ministrando palavras sobre renúncias. E eu lanço uma pergunta para você nessa manhã. O que você renunciou na sua vida até chegarmos aqui hoje? Porque, amados, nós vivemos um problema na nossa caminhada com Deus, eu falava isso aqui na quinta-feira, onde nós temos nos tornado apreciadores de discursos, nós temos nos tornado pessoas que ouvem palavras, leem livros, ouvem pessoas falando e a gente admira as belas palavras. Eu até conversava com a Andréia ali no café da manhã, teve um tempo na nossa vida lá em Valença, durante 1 ano, que nós congregamos ali, Fernanda, numa igrejinha pentecostal que tinha lá na cidade, e era engraçado que às vezes a gente tinha uns congressos, isso eu não falei com a Andréia não, mas até um hábito que eu acabei adquirindo, quando tinha festividade, quando tinha congresso, às vezes alguém dava uma palavra forte no púlpito, Marcos, e aí tinha alguém que lá no meio do pessoal falava assim, é forte, é isso, é Deus, e concordava, né, ia conversando, e aí eu acabei pegando esse costume de falar, né, forte, né, às vezes alguém lança uma palavra aqui, eu falo, meu Deus, é forte, e a gente vai pegando isso. Só que uma coisa que me preocupa e a gente vai reparando, às vezes até na gente, é que a gente ouve uma palavra e aquilo realmente choca a gente naquele momento, a gente fala, é forte, meu Deus, fala Deus, né? Ainda tem o fala Deus também, que é clássico, né? Fala Deus! E aí a gente ouve aquela palavra, dá essa reação, mas a pergunta que fica, amados, essa palavra entrou no meu coração mesmo? Ou ela apenas bateu na minha mente, me causou uma reação e nada mais do que isso? Porque, amados, a gente tem visto isso se tornar comum. A gente fala que é forte, a gente fala que a palavra é maravilhosa, a gente fala que o livro que a gente leu é impactante, o testemunho da pessoa é lindo, e a gente fala, só que eu quero tratar aqui nessa manhã, nessa palavra, sobre o que é que tem mudado em nós. E eu não estou dizendo que é errado você falar que é forte, porque é forte mesmo. Eu não estou falando que é errado você falar que o sermão foi maravilhoso quando ele foi, que o louvor foi uma bênção quando ele foi. Mas, amados, a gente precisa sair apenas da esfera da admiração e entrar na esfera da transformação. Entrar na esfera da transformação é parar de ser omisso na vida espiritual, parar de ser omisso na vida com Deus. E aí a gente olha aqui para essa palavra, por exemplo,
A gente recebeu aí numa semana falando sobre pecados que arrastam a nossa vida, sobre amargura, sobre desculpa, sobre um monte de coisa. E amados, essa série de mensagens é para nos fazer pensar. Além desses 8 temas que foram ministrados, eu te faço uma pergunta e você vai responder para você mesmo. O que é que tem hoje atrapalhado a sua vida e impedido você de viver o melhor de Deus para você? Porque a gente vive aquilo que Deus tem para nós, só que sempre tem algo melhor para viver, sempre tem águas mais profundas para ir, sempre dá para avançar mais. E eu te pergunto, o que é que hoje tem sido uma pedra de tropeço na sua vida que você precisa renunciar? E aí eu leio novamente aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 17, se você está com o texto marcado aí, lê comigo de novo. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Um dos pecados que a gente mais comete na caminhada é justamente o pecado da omissão. É o pecado da omissão. Diversos momentos, Júlia, a gente está diante de uma situação que a gente sabe o que tem que fazer, só que a gente se escolhe se omitir. E quando Tiago escreve essa epístola para a igreja naquele tempo, ele estava lidando ali, Simone, com um problema real. Qual era o problema da igreja, Xande, naquele momento que ele escreve aquela epístola? A igreja estava crescendo, a igreja estava na ativa, a igreja estava, irmão Ronaldo, avançando, só que um problema estava acontecendo, que era o mundanismo entrando junto na igreja. O mundanismo estava entrando na igreja, Rafael, e se manifestando principalmente através da discórdia, e você vai ver alguns textos aqui falando sobre discórdia na carta de Tiago, e também pela omissão. Pessoas que viam o mal e fingiam que o mal não existia. É o famoso fazer vista grossa, né? Deixar passar aquilo que está diante dos nossos olhos. E amados, quando a gente olha para as nossas vidas, a gente não pode fazer vistas grossas ao pecado que tem encontrado guarida no nosso coração. Porque, amados, esse é um grande problema. E eu quero então entrar aqui nos pontos com você nessa mensagem. Primeiro tópico para você anotar aí. Anote, por favor, nosso Deus é um Deus que comissiona. Nosso Deus é um Deus que comissiona. O que isso significa? O que significa comissão? Comissão significa delegar um poder a alguém, atribuir uma função. Quando a gente fala, Ana, que Deus é um Deus que comissiona, significa que Deus, William, é um Deus que dá para nós atribuições. É um Deus que dá para nós missões para viver. É um Deus que dá, Denesi, para nós situações, coisas para fazermos em determinados contextos. O nosso Deus nos levanta para fazer algo. Deus nos levanta para fazer algo. Se a gente olha para a palavra, nós podemos destacar, por exemplo, aqui 3 comissões que Deus deu aos seres humanos ao longo da história. A primeira delas está lá em Gênesis, capítulo 2, Gênesis 2:15, onde o Senhor vai dar a primeira comissão ao homem, a Adão, dizendo para ele o seguinte: cultive e guarde o jardim. Ele vai dar uma comissão para Adão dizendo o seguinte: a criação está agora sob seus cuidados. Vai, cultiva e guarda essa terra que eu estou dando a você. Deus criou Adão, Adão estava no Éden, e mesmo estando no Éden, Edgar, Deus dá uma comissão para Adão. Uma segunda comissão que a gente vê na palavra é a comissão de ser santo. Lá em Levítico capítulo 20, versículo 7, e o texto se repete em Hebreus 12:14, Deus vai dar uma comissão para nós também, Isaac, dizendo: seja santo, porque eu, seu Deus, sou santo. Deus dá aquela palavra ao povo: olha, vocês estão sendo salvos para serem santos agora. Uma comissão, vocês não vão viver acomodados no pecado, viver acomodados nos erros que aprisionam vocês. Antes, sejam santos, porque eu, Deus de vocês, sou santo. E uma terceira e última comissão a citar aqui, a mais conhecida de todas, a chamada Grande Comissão, Mateus 28, 19 e 20, a comissão de ser
testemunha, a comissão de ser testemunha. Então, Viviane, diante de tantas comissões, de tantas palavras, de tantas atribuições, irmã Elza, a pergunta que a gente tem que fazer é: como eu estou vivendo diante das comissões que Deus tem me dado hoje? Porque essas comissões, elas seguem para nós. Quer ver um exemplo? Cultive e guarde a terra que Deus te dá. Eu vejo essa palavra e eu não consigo ler sem trazer para o contexto da família. Cuide e guarde bem da sua família, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe. Outra comissão, a comissão de ser santo, ela segue para nós. Como você tem buscado a santidade na sua vida, saiba de uma coisa: a santidade tem que ser buscada. A santidade, ela tem que ser buscada com todas as forças na nossa vida. Nós temos que lutar por ela, nós temos que buscar ela com toda a nossa disposição, Andréia. E a outra comissão, ser testemunha, como você tem testemunhado o Senhor através da sua vida. Amados, o pecado da omissão, ele consiste numa coisa. Quer ver? Lê comigo aqui, Tiago capítulo 4, versículo 14. Tiago capítulo 4, versículo 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe por que o pecado de omissão ele é grave? Porque a gente omite certas coisas, na maioria das vezes, para adiá-las. Ah, não, Patrícia, amanhã eu vou fazer isso, eu não vou me envolver nisso agora não, depois eu vou resolver esse negócio aí. Ah não, olha, depois eu resolvo isso, Natânia, eu vou me omitir agora, porque depois eu vou ter uma outra oportunidade. O pecado de omissão, ele consiste na gente pensar que tem domínio sobre o tempo na nossa vida. E aí eu sempre lembro da mensagem sobre o tempo que ministrei aqui no primeiro ano na IMF. Amados, o tempo é precioso demais, é uma bênção que Deus nos dá, porque ele é curto, mas a gente não sabe o quão curto ele é na nossa vida. Não temos controle de saber quanto temos de tempo de vida pela frente, e a cada omissão que nós operamos, a cada omissão que a gente permite acontecer na nossa vida, a gente coloca em risco a nossa vida e a vida de alguém também. Porque às vezes, amados, pela omissão do povo de Deus, pessoas vão para o inferno porque não ouvem a palavra naquele momento. De repente a sua vida poderia ser bênção para alguém ser salvo naquele momento. De repente aquela palavra que Deus te deu seria a última palavra que aquela pessoa ouviria na vida dela. E a gente vai omitindo, pensando que temos controle sobre o nosso tempo, mas na verdade não temos. Então, primeiro ponto para amarrar ele aqui, para fechar ele aqui: nosso Deus é um Deus que comissiona. Se Deus dá comissão para nós, não podemos ser um povo parado. E aí eu avanço com você para o segundo ponto da mensagem: não se omita em ser santo. Não se omita em ser santo. Vou deixar aqui 3 pontos agora, a partir esses 3 últimos pontos serão pontos práticos para nós refletirmos sobre a nossa caminhada com Deus, sobre a nossa conduta. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Falando é forte, o louvor está forte hoje. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, 26, nós vamos ler aí do 26 até o 31. Hebreus capítulo 10, versículo 26 até o versículo 31. Todos acharam, amém? Porque se continuarem a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou
o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Vamos ler juntos o 31? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amados, quando a gente é omisso na vida de santidade, nós estamos fazendo isso que esse texto fala. Esse texto é um texto muito forte. É um texto forte. Esse é de fato um texto muito forte. É um texto que vai direto ao ponto, e ele fala aqui para nós, Tiago: aquele que peca de propósito, aquele que sabe que está fazendo algo errado, aquele que sabe que o que está fazendo não é o que deve ser feito, ele está pisando em Cristo. Ele usa aqui essa expressão que ela é chocante. Aquele que peca de propósito, aquele que sabe que aquilo que ele está fazendo é errado, mas insiste em fazer, está insultando o Espírito Santo. Eu conversava ali também, na nossa conversa ali com o André lá atrás, citava esse texto. Amados, é muito forte essa revelação, é algo muito profundo que Deus traz aqui para nós, e nós que conhecemos a verdade, nós seremos cobrados dentro daquilo que Deus tem nos dado a conhecer. É como diz aquela palavra, né? Aquela expressão: a quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente não pode, amados, viver como se a gente vivesse ainda na ignorância espiritual, porque a cada palavra que é ministrada aqui sobre nós, a cada palavra que o Senhor libera sobre a minha vida, é algo que aumenta ainda mais a minha responsabilidade diante de Deus. E se eu sei o que eu tenho que fazer e não faço, como diz Tiago, eu peco, eu caio no pecado. E amados, a gente ouviu aqui várias palavras, a gente ouviu aqui várias ministrações, e eu vou ser repetitivo mesmo aqui nessa manhã, porque eu quero conduzir você na direção da ação. Pergunto novamente nessa manhã: o que é que hoje na sua vida precisa ser mudado e você tem omitido? O que é que hoje precisa ser mudado na sua caminhada e você está adiando? O que é que hoje precisa ser mudado na minha vida e que eu ainda não tomei uma atitude severa diante do Senhor para mudar? Amados, eu falava aqui na Quinta Profética, quem puder assista por favor a mensagem da última quinta-feira, está lá no YouTube da igreja, uma mensagem sobre batalha espiritual, baseada em Efésios 6, amados, falava ali naquele texto, naquela palavra, que a gente não pode aceitar certos pecados na nossa vida como se aquilo fosse pequeno, como se aquilo fosse algo que Deus ignora. Luana, o pecado na nossa vida, ele precisa ser enxergado como algo que eu preciso arrancar, renunciar. E eu falava sobre atitudes que a gente precisa tomar para vencer o pecado. E uma das atitudes que eu falava aqui, por exemplo, e a palavra vai nos orientar também nesse sentido: se algo te leva a pecar, arranca Denise da sua vida, arranca Edgar da sua vida, arranca Denesi da sua vida, arranque Mefre da sua vida e lança fora, porque é melhor entrar no reino de Deus sem aquilo do que ir com aquilo tudo para o inferno. Às vezes a gente sabe o que é que nos faz pecar, e eu citei aqui alguns exemplos. De repente o que te faz pecar é uma amizade, de repente o que te faz pecar é um grupo no WhatsApp, é um conteúdo na internet, é um aplicativo no seu celular, é algo que você pode tirar da sua vida. Em nome de Jesus, arranca o que te faz pecar, renuncia aquilo que te faz pecar, lança fora isso. Que às vezes, amados, a gente fica brincando com o perigo, a gente sabe que aquilo faz mal, mas a gente fica testando até onde vai. É igual aquele caso que acontece por aí afora, da pessoa que é liberta do vício, do álcool, por exemplo, e ela vivia dentro dos bares, vivia caído pelas ruas. Aquela pessoa, pelo menos num primeiro momento da vida dela, o ideal é ela nem passar perto do bar que ela caía antes, porque aquilo pode despertar uma fraqueza e ela cair novamente. Amados, a gente tem que ser radical quando o assunto é pecado. Não é à toa que Jesus vai usar expressões fortes, de novo, para falar sobre isso. Se o teu olho te faz pecar, o que ele fala ali? Cobre o olho, tampa ele, coloca ele em stand-by lá e depois volta, arranca o olho e joga fora. Ele usa uma expressão do corpo que é para realmente gerar aquele calafrio, né? Aí a cena vem, né? Meu Deus, arrancar o olho, dá até um negócio, né?
mas é para chocar mesmo, amados. E a gente tem condições de arrancar o que nos faz pecar da nossa vida, e muitas das vezes a gente não faz. A gente sabe que dá para tirar aquilo e não tiramos, negligenciamos. É aquela roda de conversa, é aquele ambiente, é aquela coisinha, e a gente vai ignorando. Ah não, uma hora eu vou vencer, deixa aí que eu vou vencer. Ainda dá desculpa, né? Eu vou lutar contra isso e vou vencer. Amados, tem que arrancar pela raiz. E eu vou ler de novo aqui Hebreus, volta comigo aqui para Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 10, versículo 26 vai dizer: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pecar de propósito, às vezes a gente pensa, né? Pecar de propósito é ir já com a intenção, né? Eu vou sair daqui e eu vou lá no irmão fulano de tal e vou bater nele. Já faz de casa pensar. Amado, pecar de propósito é quando a gente sabe também que algo vai nos derrubar e a gente não faz nada, e a gente só vai. Isso também é pecar de propósito. É quando a gente sabe que aquela pedra vai fazer a gente tropeçar, mas a gente vai na direção dela assim mesmo. A gente deixa ela na nossa vida assim mesmo. A gente já não luta mais contra o pecado. Então eu encerro aqui esse ponto deixando essa palavra para você. Não se omita em ser santo. Não se omita em viver uma vida de santidade. Não permita que aquilo te destrua. Fecho na verdade aqui com um exemplo que eu anotei aqui. Lembra-se da vida de Sansão. Sansão é um excelente exemplo para falar sobre isso. Sansão sabia que aquela brincadeira toda ia terminar mal. Sansão foi brincando com Dalila até chegar o momento em que Dalila passa a rasteira em Sansão, corta o cabelo de Sansão e ele termina humilhado. Não podemos brincar com aquilo que é perigoso para nós. Terceiro ponto para você anotar aí, anote por favor: não se omita em ser testemunha. Não se omita em ser testemunha. E aí, na medida que você for anotando, abra comigo a Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler o 16. Marcos 5, 16. Vamos lá. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Um outro compromisso que temos também, amados, é o de testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E aí eu faço aqui as perguntas, amados. Os testemunhos que você tem na sua vida, quantos deles você tem permitido que as pessoas conheçam? Sabe o que significa testemunhar, Andréia, na Bíblia? Sabe o que significa, Simone, testemunhar? Testemunhar, Viviane, é colocar em evidência aquilo que Deus derramou na minha vida. É tornar evidente, Patrícia, o que Deus transformou em realidade em mim. Porque nem sempre, Samile, o que Deus faz na minha vida é evidente logo de cara, irmão Ronaldo. Às vezes a gente precisa testemunhar, na maioria das vezes, permitir que as pessoas conheçam nossos testemunhos, conheçam as nossas experiências. E às vezes a gente fracassa, a gente deixa de ser feliz na caminhada também, porque a gente não deixa esse testemunho fluir de nós, Rafael. A gente não deixa isso fluir de nós. Ontem aconteceu um caso que foi até curioso, e eu fiquei bem pensativo. Eu acho que a Natânia nem imagina nisso, mas eu fiquei bem pensativo. Ontem a gente estava lá comendo, e eu estava conversando com ela, falando sobre a gravidez, e
Posso contar aquela questão do testemunho do útero? A Natane, para quem não sabe, como que é o nome do útero? Bicórnio. E o útero da Natane fica dividido, se eu falar errado, você me corrige aqui. E tem uma parte, um lado que é menor, que é complicado de ter uma gestação ali naquele lado, e um outro lado que é o maior, era o ideal para que o feto se desenvolvesse. E quando a Natane, a gente descobriu a gravidez, eu até falei com ela, falei, olha, eu vou esperar o primeiro ultrassom para poder ter a certeza, porque eu estava com aquilo na minha cabeça, Viviane, se o feto se desenvolvesse do lado errado, a chance de ter um aborto ali era alta, era grande, né? Então, eu nem celebrei muito na hora, né? Eu fiquei feliz, mas fiquei ainda ali me segurando um pouquinho. E aí a gente fez ali o ultrassom, estava bem, aí eu fiquei tranquilo, e aí a gravidez foi transcorrendo, e graças a Deus até agora tudo bem tranquilo, para a glória do Senhor. E aí a gente estava conversando lá com a Natânia, eu falei isso, eu falei, olha, eu só comecei a curtir assim a gravidez, a aproveitar a alegria do momento depois que a gente fez a primeira ultrassom, né? Porque tinha esse risco, né? De repente ir para o lado errado ali e ia não desenvolver bem. E aí ela me alertou de uma situação que eu nem tinha me tocado. Ela falou, olha, o neném, se você não sabe, ele está no lado menor. Aí eu olhei para ela e falei, é mesmo? Aí ela virou e falou, é um milagre. Eu falei, é forte. Eu falei, rapaz, eu nem tinha me ligado nisso. E aí depois que ela falou aquilo, e aí na hora que ela falou, é um milagre, aí que o negócio me deu um estalo na mente. Eu falei, não, tem que testemunhar esse negócio aí, eu tenho que falar isso. O que é o testemunho? É tornar evidente aquilo que Deus faz, que está oculto às pessoas. E aí a gente está hoje aqui, por exemplo, Dia das Mães, estenda essa palavra para as mães. Se você tem uma experiência com Deus, um testemunho na sua vida, que você ainda não teve a oportunidade de compartilhar com o teu filho, com a tua filha, fala hoje. Aproveite esse momento hoje para testemunhar algo que de repente seu filho não sabe. Que, amados, o testemunho na nossa vida fortalece a vida do outro. O testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, ele aumenta a fé do meu irmão do lado para saber, olha, Deus faz. O Deus da Bíblia é real. Estava batendo um papo lá fora com o Marcos agora, a gente estava falando sobre isso aí, né? Amados, se a gente perder esperança nisso, já era. A gente fecha a porta da igreja, a gente vai embora, vamos sair daqui, porque se o que a palavra fala aqui, se é algo que aconteceu só no passado e hoje não realiza mais, irmãos, eu vou parar de pregar, vou estudar, vou ser engenheiro, sei lá, alguma coisa, porque se eu não creio mais que o Deus da Bíblia, ele continua agindo hoje, fazendo milagres como fez na vida do nosso filho, amados, a gente não tem mais o que fazer. Deus continua fazendo, Deus continua operando, Deus continua se manifestando na vida dos seus. E aí quando a gente olha para essa palavra aqui, Jesus fala para aquele ex-endemoniado gadareno, às vezes a gente é maldoso com ele, né? O camarada de manhã já foi liberto, né? E a gente chama ele de endemoniado gadareno, né? Ô misericórdia, morreu crente o cidadão. E a gente fica assistindo falando, né? O endemoniado gadareno, a gente bate nessa tecla, né, William? Deus já libertou ele. O que Jesus fala para ele? Ele queria seguir Jesus. Ele, olha, Jesus, eu quero ir atrás de vocês agora, onde você vai eu vou também, eu quero ir com o Senhor. Jesus fala o que para ele? Tiago, não, fica aí, vai para os seus parentes, volta para a tua casa, volta para a sua família e torna conhecido o que você experimentou. É a palavra que fica para nós também. Às vezes a gente quer, né, sair, fazer um monte de coisa lá fora, só que aí volta essa pergunta hoje, você tem sido omisso em testemunhar dentro da sua casa o que Deus tem feito na sua vida e já fez? Você tem omitido esse testemunho na sua vida? Se tem, aproveita o dia hoje e conta para quem você puder, eu tenho um testemunho na minha vida, quero que você ouça, para que você aprenda com ele também. Citei o exemplo aqui das mães, porque, amados, o testemunho da mãe, de um pai, na vida de um filho impacta muito. Eu gostava de ouvir as histórias que meu pai me contava sobre os problemas que ele arrumava na vida lá. Eu falava, eu ouço para aprender a não fazer igual, né? E a gente vai ouvindo. E ele testemunhava mesmo, minha mãe contava as histórias dela. É bom, porque alguém quer referência para a gente. E às vezes a gente fica, sei lá, com vergonha, com bloqueio de contar o que a gente já experimentou. Torna conhecida a sua história, conta o seu testemunho, deixa o que Deus fez na sua vida ficar evidente.
não se omita em testemunhar. De repente você pode até ter um testemunho, vamos supor, o Rafael, numa palavra Deus falou com ele aqui nessa série, e Deus já fez algo na série na vida do Rafael. Já falou, olha, eu estou recebendo uma palavra lá na igreja, o pastor já pregou, a esposa do pastor, a irmã Andréia pregou, eu vou falar o nome, né? Tem nome, né? A esposa do pastor, a Natane, né? Pregou, é um negócio, né? A esposa do pastor, né? A Natane pregou, a Andréia pregou, o pastor pregou, e olha, tem sido bênção na minha vida, já que falei o nome dela, eu falo o meu também, né? O pastor Cleiton pregou, né? E tem sido bênção na minha vida. Amados, conta, testemunha, não deixa de falar o que Deus tem feito na sua vida, porque às vezes a gente é muito mais rápido para falar coisa negativa do que positiva. Quando acontece uma coisa ruim, a gente quer contar para o mundo inteiro, né? Aconteceu um negócio aí, vai. E aí quando algo de bom acontece, não, eu vou guardar para mim, porque foi bom para mim, né? De repente, mas torna evidente, testemunha o que Deus tem feito. Principalmente se você tem orado pela vida de alguém que hoje não está aqui, torna conhecido o que Deus faz na sua vida, para que essa pessoa conheça o Deus que age na sua vida também, para que possa agir na vida dela também. Testemunha mesmo, olha, Deus me transformou, Deus tem me abençoado, Deus tem me ensinado. Passa para as pessoas o que você tem aprendido. Amados, a gente tem que ouvir, absorver e testemunhar, falar do que eu ouço, falar do que eu vejo e falar do que eu experimento, para que as pessoas vejam e falem, eu quero isso também para a minha vida. Eu quero conhecer o Deus do William, eu quero conhecer o Deus do Leandro, eu quero conhecer o Deus da Patrícia, eu quero conhecer o Deus da Neuza, eu quero conhecer o Deus da Simone, eu quero conhecer o Deus do Xande, eu quero conhecer o Deus do Ronaldo, o Deus da Imefre, o Deus da igreja, desses crentes espalhados pela face da terra. Eu quero conhecer esse Deus também. Portanto, não se omita em ser testemunha. E eu fecho essa palavra com a terceira e última lição prática: não se omita em cuidar. Não se omita em cuidar. E aí eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Último ponto da mensagem para nós orarmos. Mateus 25, versículo 31. Rapaz, alguém acendeu o fogo do holocausto aí, hein? Entrou um cheirinho de churrasco aqui. Meu Deus. Rapaz, é forte. É forte. Mateus 25, 31. Me chama também. Mateus 25, 31. Todos acharam, amém? Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e vocês me visitaram, preso e foram me ver. 37. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, sede e demos de beber? E quando vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de beber, não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo,
que sempre que deixarem de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes irão para o fogo, castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Essa é uma das parábolas que Jesus conta e ele fala sobre omissão. É a parábola, irmã Elza, que ele vai falar sobre a omissão. Omissão também nos leva à condenação. Isso é muito sério. Às vezes a gente pensa que só somos condenados porque fazemos coisas, né? O que matou, o que roubou, o que mentiu, mas o que se omitiu faz muitos males também. Uma reflexão que eu estava fazendo ontem sobre a omissão, Marcos, é algo interessante. Se a gente parar para pensar, a omissão é a porta para todo mundanismo entrar na nossa vida. Tudo começa com a omissão. Sabe como? Você vai omitindo pequenas coisinhas na sua vida. Teu pecado tal. Não, deixa quieto, uma hora eu resolvo isso aí. Não, agora o outro pecado também. Não, tá tranquilo, não tem nada a ver. Não, agora outra coisa. Não, tá. E aí vai deixando, vai omitindo e as portas vão sendo abertas. O mundanismo entra. É como diz uma frase de John Wesley que é forte também. John Wesley certa vez declarou: o que uma geração tolera, a outra abraça. Essa é uma palavra muito real. O que uma geração tolera, a outra abraça. E é só olhar para a história da igreja que a gente vai ver como isso é real. O que uma geração vai tolerando e omitindo se torna uma realidade na geração seguinte. E eu não quero que a nossa geração deixe para a geração da Joana, do Davi, das crianças da nossa igreja, uma realidade pior do que a que temos hoje na nossa vida. Eu não quero que a gente hoje tolere coisas que a geração da Joana e do Davi vão abraçar amanhã. O que é pecado, nós não vamos aceitar hoje, para que a geração deles não venha abraçar e não venha se tornar refém disso. Porque a geração seguinte se torna refém, infelizmente. Muitas coisas hoje fazem nossos adolescentes reféns por aí afora, por conta de questões que foram sendo aceitas ao longo dos últimos anos. E não é nem necessariamente aceito pelo pai e pela mãe, é aceita pela geração anterior. A sociedade vai abraçando, a sociedade vai achando normal, e aquilo vai se tornando normal, e a outra geração que vem depois passa por cima delas, e a gente vai vendo. Eu particularmente, eu lembro quando eu era criança, eu lembro que criança que falava palavrão, pelo menos lá no contexto lá que eu crescia lá, se falasse uma coisa, às vezes não era nem palavrão, mas uma palavra que estava próxima ali, já tomava um corretivo. Isso não é palavra para estar na sua boca. Aí agora a gente vai ver lá a rede social, vai ver lá as crianças, chega a entristecer. Um palavreado, às vezes a gente vê pessoa até filmando, né? Fala tal palavra, a criança fala, né? Manda para aquele lugar, a criança manda, aí todo mundo dá risada, bonito, né? E a gente vai vendo isso daí, e a gente vai vendo as coisas entrando. Por isso eu repito a frase de Wesley aqui: o que uma geração tolera, a outra abraça. E a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Quando nós somos cuidadosos, quando a gente não se omite em cuidar, nós estamos fazendo um bem para nós, para os nossos, mas principalmente para a próxima geração. O pecado de omissão na igreja é um veneno. Eu diria para você que é difícil, né, fazer essa comparação que eu vou fazer agora, mas é talvez um dos pecados mais nocivos para a vida da igreja. É o pecado de omissão. Quando a gente vai omitindo, a gente vai criando um buraco logo lá na frente, que pode engolir muitas pessoas. Então eu termino essa palavra em nome de Jesus, com muito temor e tremor, deixando para você uma instrução. Pega tudo que você recebeu, não só nessa série de mensagens, mas em todas as palavras que você tem ouvido, que Deus tem falado com você. O que precisa ser mudado na sua vida hoje? Muda não é para agradar ninguém, muda, mas não é para agradar o pastor, o líder ou a igreja. Muda porque, em primeiro lugar, pecado é pecado. Deus é Deus e Ele permanece Deus. E aquilo que a gente muda na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Senhor, o que está fora do lugar, eu quero colocar no lugar a partir de hoje. O que está me atrapalhando, eu quero arrancar da minha vida a partir de hoje. De repente você não vai conseguir arrancar logo de cara o pecado, mas arranque o que te faz pecar. Tome passos de ousadia.
Como a gente fala, né, como, por exemplo, se o que te atrapalha a caminhar é a falta de perdão, procure a pessoa que você precisa liberar o perdão, vai na ousadia, vai, pede, Senhor, me dá ousadia para ir, eu quero ir para te agradar, vai até essa pessoa, pede ou libera perdão para ela e segue a tua vida, rompe com aquilo que te amarra, rompe com aquilo que te atrapalha. De repente o que você precisa fazer hoje é se levantar e entender, Deus tem um propósito na minha vida, abraça isso na sua vida em nome de Jesus, deixa Deus fazer grandes coisas na sua vida. Você recebe essa palavra, amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Permaneça no seu lugar mesmo, mas eu quero orar pela sua vida, pedir para você colocar uma de suas mãos sobre o seu coração. Nós vamos orar e a oração ela é muito específica e direcionada nessa manhã. O que hoje você não quer mais omitir na sua caminhada? Se omitir diante da mentira, se omitir diante da fofoca, se omitir diante de o pecado X, pecado Y, se omitir diante da falta de perdão, se omitir diante de algo que tem destruído a sua vida, destruído relacionamentos, destruído a vida de outra pessoa. Pensa agora, traz à sua memória o que hoje eu preciso renunciar na minha vida. O grande resumo dessa série de mensagens é renúncia. Renunciar a coisas pecaminosas, renunciar a coisas que nos atrapalham para viver o melhor de Deus na nossa vida. Senhor Deus santo e poderoso, nós em Tua presença, com toda reverência, com todo temor e tremor, queremos Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a renunciar o pecado, a renunciar o que nos leva a pecar, porque muitas das vezes, Senhor, a gente precisa renunciar a coisas que em si não é pecado. Muitas das vezes, Senhor, a gente precisa renunciar a algo que assistimos, algo que ouvimos, relacionamentos que temos, porque aquilo nos leva a pecar. Por isso nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a viver a renúncia. Não queremos viver, Senhor, conforme o texto de Hebreus nos mostrou, pecar de propósito, pecar sabendo que aquilo poderia ser evitado, pecar sabendo que aquilo não é para nós, Senhor, porque como diz também o final daquele texto, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não queremos, Senhor, que a sua ira recaia sobre nós. Por favor, nos ajude. Venha, Senhor, com a Tua graça e libera perdão sobre os nossos pecados e nos ajude a viver a transformação, Senhor. Nós Te pedimos nessa manhã, nos ajude. Espírito Santo de Deus, sem a Tua ajuda nada conseguiremos, mas cremos que com Teu cuidado, com Teu agir, romperemos e viveremos o melhor de Deus sobre a nossa vida, Senhor. Muito obrigado por essa palavra nessa manhã, mesmo sendo uma palavra de exortação, é uma palavra que traz crescimento, e que o Senhor continue nos exortando para crescermos, Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama. Nós oramos a Ti, Te agradecendo, em nome de Jesus, toda a igreja diga, amém. Glória a Deus. Por um instante nós já estamos caminhando para o término do culto dessa manhã, amados, lembrando aí a agenda da nossa igreja. Sábado agora teremos a aula do curso de imersão bíblica. Faltou aula, perdeu um dia aí, vem repor com a gente aí. A gente também costuma organizar aí um café da manhã no intervalo, se quiser trazer alguma coisinha aí, um bolinho, um pão, um café, ou se não tiver, pastor, tá apertado, não tem problema, vem, come com a gente, traz a barriga que tá servindo também, a gente toma o café aqui. A aula vai das 8h30 da manhã até às 11h30 da manhã, tá bom? Você que não está conseguindo fazer aos domingos, tem a oportunidade também de fazer aos sábados. Quem começar a vir nesse sábado agora e pegar a aula desse sábado e do sábado do mês que vem, vai conseguir participar da formatura. Então pega aí que dá tempo ainda. Lembrando que dia 12, nossa formatura mês que vem, do curso de imersão bíblica, que a gente possa fazer uma festa aí bem bonita, como foi também no ano passado. Amados, lembrando também, vou criar hoje, eu estou falando, né, do grupo, mas hoje eu já peguei já para criar, já estou separando lá os contatos. Vou criar hoje o grupo do trabalho Casas de Paz. A gente vai marcar a nossa primeira capacitação, já pode até anotar você que vai trabalhar, na segunda, sem ser amanhã, da outra, da semana que vem. Hoje é dia 8, então amanhã é 9, dia 16,
tá? Nosso primeiro encontro de capacitação da Casa de Paz. Você quiser trabalhar, dá tempo de me procurar ainda aí para servir nesse trabalho. Vai ser bênção, trabalho evangelístico que possa resultar aí em batismo e recepção de novos aí em nome de Jesus, vidas alcançadas aí pela pregação do Evangelho. Mas lembrando também, nós temos aqui fora aqui o mural aqui do Dia das Mães, preparado pelo Ministério Infantil da nossa igreja. Você que ainda não trouxe a sua foto, você mamãe que não trouxe sua foto ainda, pode colocar ali e trazer depois. Dá tempo para trazer hoje, até hoje à noite ainda para colocar? Então tá legal, dá tempo de trazer aí. Por favor, só não traz um pôster, né? Traz uma foto aí, ó. Vê ali o tamanho ali. De repente a casa da mamãe tem aqueles pôster, né? Ó, vou levar um pôster. A gente separa a parede aqui, é forte. A gente coloca uma parede separada. Mas brincadeiras à parte, traz aí a sua foto aí para colocar ali. Também não precisa ser foto 3x4. Pode trazer uma foto aí do tamanho legal, para dar para te ver ali. Amados, vamos orar então agradecendo ao Senhor. Se coloque aí de pé. Ministérios, esqueci de algum aviso? Tem algum aviso importante? Vou chamar aqui o irmão Ronaldo. Obrigado, Viviane. Ministério de Ação Social está levantando aqui ofertas de mantimentos para materiais de limpeza. Desculpa, mantimento é comida, né? Tá, materiais de limpeza, perdão. Para abençoar o Lar Maria de Lourdes, que é ali na Taquara, que trabalha com crianças e adolescentes deficientes. Inclusive, você quiser conhecer também esse trabalho, no dia que for levar lá as ofertas, você pode ir acompanhar para poder ir lá conhecer. Pude ir lá 2 vezes, é um trabalho assim muito, muito lindo que é feito ali. E vai ser colocado ali fora também, eu vou ler aqui os itens que a gente está arrecadando. Saco de lixo de 200 litros reforçado, álcool líquido 70, não é gel, é líquido, sabão em pó, limpador multiuso, desinfetante e amaciante. Se você puder também então estar abençoando essa obra, nós vamos levantar aí essa oferta até dia 29 desse mês. Então você tem aí a oportunidade para estar abençoando aí, amém? Está lá no grupo da IMEF também, acompanha lá. Nós vamos orar encerrando, mas antes quero dar a oportunidade para o irmão Ronaldo, uma pequena homenagem às mamães aqui da nossa igreja, e em seguida nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Bom dia, igreja, paz do Senhor Jesus. Podem se assentar. Queridos, vez ou outra, eu faço uma pausa e escrevo algumas coisas. E no ano de 2019, foi quando eu comecei a escrever. Foi, inclusive, Patrícia, por ocasião do falecimento da Soninha, né? A Soninha que até em algumas ocasiões cantou aqui nessa igreja, no Grupo Ágape. E o Nivaldo Regente, na época, ele pediu para que os componentes fizessem uma frase em homenagem a essa irmã. E eu acabei não fazendo só uma frase, mas alguns versos. E dali eu comecei, de vez em quando eu paro, não é sempre, né? E dessa vez eu resolvi parar para escrever alguma coisa homenageando as mães, né? Você que é mãe, você que exerce a função de mãe, você que avô, avó, que de forma permanente ou eventualmente cuida aí dos seus netos, de suas netas, você que é mãe espiritual, que é mãe do coração, e você também que está há semanas e há meses para se tornar mãe. Essa homenagem para você. Que diz assim: mãe, vamos comemorar essa data? Hoje é um dia especial. Receba o nosso abraço aqui nesse arraial. Tu és o mais puro perfume, joia de imensurável valor. Nada se compara a ti, pois quem te fez foi o Criador.
suas virtudes são imensas, o teu amor infinito, as tuas mãos estendidas são um refúgio eterno para o aflito. Ah, se eu pudesse lembrar as palavras do seu coração, falaria por todos os cantos, expressando a minha gratidão. Quantas noites ficou acordada, olhando aquele que estava por vir, a sua ansiedade oscilava, pedia a Deus para a sua prece ouvir. A sua destreza me anima a caminhar nos desertos sem fim, na esperança de um dia alcançar a vitória, sim. Sua proteção é inesgotável, estar ao seu lado me sinto feliz, sua presença é indispensável, você é amada, pois Deus assim quis. Tens uma visão de águia, uma percepção permanente, consegue alcançar os montes, pois és guerreira e valente. Quando olho para o céu, fico logo a meditar, vendo a lua e as estrelas, seu nome faz lembrar. Foi na minha formação, no aconchego do ventre materno, já sentia no coração que seu amor seria eterno. Quantas músicas ouvi para dormir, e anos a fio senti seu afago. Mesmo diante de tanto labor, você me fazia sentir amado. Vou pedir ao Deus Altíssimo sua eterna compaixão. Olhe para cada mãe e estenda a sua mão. Bendita sejas tu, ó Mãe querida, que Deus te ilumine com louvor. Caminhe passo a passo ao teu lado, te dando alegria, paz e amor. Parabéns a todas as mães. O Senhor possa conduzir vocês a cada dia. Eu transfiro essas palmas também para o Senhor. Amém. Bênção. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Não vou nem acrescentar muito não, tem mais o que falar. Maravilhoso. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada discípulo aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque como as palavras do irmão Ronaldo bem expressou aqui, Senhor, cada mãe aqui é muito especial, Senhor. Obrigado pela vida de cada uma delas e que esse amor, ele venha transbordar na vida, Senhor, não apenas de seus filhos de sangue, mas em filhos na fé, pessoas, ó Pai, alcançadas por esse amor e que venham a ser cuidados também, Senhor, através da vida de cada uma delas, que nós também possamos aprender com elas, Senhor, sobre esse cuidado, sobre esse zelo, para que nós possamos também colocar em ação, Senhor, na vida de pessoas que estão próximas a nós. Abençoe esse domingo, Senhor, que logo mais possamos estar de volta à Tua casa para Te adorar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque nós já temos certeza de que teremos um almoço, uma tarde abençoado na Tua presença. O Senhor esteja abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Vamos receber a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor, um domingo abençoado a todos em nome de Jesus.